Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria para mim, para a Claire também, uma vez mais, poder estar aqui com os irmãos. Saibam vocês que vocês estão em nossos corações já há muito tempo. Já tenho falado aos irmãos, falo novamente, que às terças-feiras nossos corações se unem em oração a favor de muitas assembleias, uma das quais aqui em Cianorte. Então, que verdadeiramente esse tempo que o Senhor mesmo preparou possa ser algo que concorra para a própria glória dEle. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, tivemos à tarde uma preciosa comunhão, entre os irmãos, varões, as irmãs também tiveram um encontro aí com as irmãs, foi um tempo muito precioso e nós rogamos ao Senhor que nessa noite não seja diferente, que Ele fale ao nosso coração. Antes mesmo de falar do encargo que eu tenho para compartilhar com os meus irmãos, eu quero justificar o porquê nós vamos estar trabalhando isso. O livro é de Filemon, e conforme foi antecipadamente dito, vamos ver a riqueza do Evangelho no livro de Filemon. Aí alguém pode perguntar, mas por que o Espírito Santo preservou uma carta que foi pessoal, apenas para a nossa Bíblia, 25 versículos? É uma carta que não tem nenhum compromisso de apresentar nenhuma verdade doutrinária, uma carta que não tem também nenhum intento de fazer defesa de qualquer heresia que os irmãos pudessem estar sofrendo. Mas eis que ela está aí, trazida pelo Espírito Santo, está em nossa Bíblia. Isso significa que há muita riqueza nela. O que nós precisamos é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos ver como o Espírito Santo a vê. E sem dúvida nenhuma, essa carta ela está recheada da expressão do amor. Nós sabemos que o nascedouro do coração do amor é o próprio Senhor. E esse amor, ele desemboca e precisa se desembocar entre os seus, através da igreja. É o que exatamente nós vamos, em certo momento, estar tocando aqui. Então, a carta de Filemon é uma carta extremamente linda. Espero que os irmãos possam ler e reler muitas vezes, porque o que nós vamos fazer aqui é apenas um ensaio, uma apresentação de algumas verdades, e espero que essas verdades venham a estimular os meus irmãos a buscar mais. Aí, através dessa leitura tão simples e fácil, mas buscar aquelas pérolas que estão escondidas, aquelas pedras preciosas que estão ocultas por aí. Eu tenho certeza que há de ser muito edificante para todos nós. Eu gostaria de orar agora e depois nós vamos continuar aí fazendo a apresentação desse precioso livro, o livro de Filemon. Nosso maravilhoso Pai de toda a graça, nós somos tão gratos porque o Senhor nos reúne aqui nessa noite, nesse ambiente. E a minha primeira petição, querido Pai, é que o pregador não atrapalhe o teu falar. Então, preserva, Senhor, a tua palavra. Realmente precisamos da tua unção para falar, precisamos da tua unção para ouvir a tua voz. Que nessa noite, realmente, o Espírito Santo possa passear em nós e entre nós, para que verdadeiramente nós possamos tocar aquilo que tu desejas nessa carta tão singular, tão preciosa, que a carta que foi dirigida a Filemon. Então nos ajuda, nós te pedimos isto no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de continuarmos, gostaríamos de ler esse livro, todinho, 25 versículos, um capítulo. Nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura e vamos deixar essa leitura registrada aqui para vocês, tá? Então, Epístola de Paulo a Filemon, eu vou fazer a leitura aqui de toda essa carta maravilhosa. Paulo, prisioneiro de Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações,
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há entre nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu te deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então, nós estamos diante de um livro extremamente singular, está diante dos nossos olhos. O que nós iremos fazer? Nós vamos dividi-lo em duas sessões. Hoje nós vamos fazer uma introdução, uma apresentação geral dessa carta, vamos trabalhar alguns pensamentos e amanhã, com a ajuda do Senhor, vamos concluir todo esse pensamento que o Senhor há de trazer. Espero no Espírito Santo verdadeiramente que isso possa tocar os nossos corações. Eu creio que para que nós falemos um pouquinho dessa carta, nós precisamos conhecer um pouco também do apóstolo Paulo e seu ministério, a sua vida. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Essas 13 cartas foram escritas ao longo de 33 anos do seu ministério. E um irmão chamado William Scroggie, que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele, querendo conhecer e entender um pouco mais o ministério e a vida do apóstolo Paulo, ele pegou essas 13 cartas e as dividiu em 4 grupos. Interessante que quando ele estava fazendo essa divisão, ele escolheu as estações do ano para classificar as cartas nos períodos em que Paulo as escreveu. Isso nos traz assim algumas revelações muito significativas. E então ele divide lá primavera, verão, outono e inverno. Então ele classifica as 2 primeiras cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que foi na sua segunda viagem missionária, as cartas que foram escritas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. São as cartas primevas, onde Paulo se ocupava com aqueles ensinos básicos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ensinos afim deste tipo. Então, essas 2 cartas são cartas chamadas Cartas da Primavera. São as 2 primeiras. Mas daí nós temos um avanço na história de ministério do apóstolo Paulo, que ele vai escrever então aquelas cartas que são chamadas as Cartas de Verão.
aquelas cartas fortes, aquelas cartas doutrinárias, onde temos aí dentro da terceira viagem missionária, quando ele escreveu essas cartas, nós temos Romanos, nós temos 1 Coríntios, nós temos 2 Coríntios, nós temos Gálatas. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de todos os gentios. Aí nós vamos ver Paulo também dizendo o seguinte: nada decidi saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Nós vamos avançando, são textos assim fortes que nós temos nas Escrituras Sagradas, né? Sabendo isto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai falar em Gálatas, né? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essas cartas, elas são as cartas fortes, as cartas onde Paulo, de fato, dentro desse período do verão, conforme Scrooge disse, ele escreveu essas cartas tão fortes, tão impressionantes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Mas avançando dentro desse raciocínio, ele vai escrever as cartas chamadas as cartas de outono. Essas cartas de outono são também chamadas as cartas da prisão. E uma delas, as quais nós vamos nos deter hoje, é de Filemon. Então ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, e ele escreve Colossenses, e ele escreve essa pequena carta, né, que é uma carta pessoal, a Filemon. Então Paulo já estava avançado na sua idade, na sua experiência. Então, os irmãos, em linhas gerais, eles dizem que estas 4 cartas são as cartas mais elevadas que nós temos dentro do Novo Testamento, escritas, lógico, por ele. Cartas de Efésios, como eu falei, assim, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele em amor nos predestinou para filhos, etc. Lembra-se assim, é uma coisa muito importante para vocês pensarem depois. Assim como nos escolheu, a pergunta que eu faço é nele ou para ele? É nele, não é isso? Então nós não somos escolhidos para ele, nós somos escolhidos a partir dele. Para vocês pensarem o grande significado que isso tem dentro dessa doutrina. Nós vemos Paulo mostrando também a sua grandiosa preeminência, ou a grandiosa preeminência de Cristo Jesus no livro de Colossenses, mostrando que ele está acima de todo o principado. Nós vemos ele mostrando-nos com muita clareza, por exemplo, no livro de Filipenses, sabe, todo o movimento de uma vida prática do cristão. Aquela vida que o Senhor deseja que cada um de nós desfrutemos. Ele vai dizer o seguinte: para mim, o morrer é lucro, porém o viver é Cristo. Claramente ele diz. Então nós temos nessas cartas, chamadas cartas da prisão, essas revelações tão elevadas que o apóstolo Paulo recebeu. Lembrando que Paulo ficou preso em Roma num período de 2 anos, mas lembrando que ele vinha já de um aprisionamento de Cesareia de Filipos, que completavam também 2 anos, diante de Félix, depois diante de Festo, e ele apela para César, então ele é enviado para Roma. De 2 anos, acresce aqui mais 2 anos, então são 4 anos de aprisionamento. Então aqui o Espírito Santo usa Paulo de uma maneira muito profunda e nos deixa essas lindas cartas. Uma delas é essa que nós vamos estar considerando a partir de hoje, a carta Filemon, então, chamadas cartas de prisão. Mas então William Scrooge, então, no seu terminar da análise da vida ministerial e da vida pessoal do apóstolo Paulo, ele fala que no inverno o apóstolo Paulo escreveu as famosas cartas T's, Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Sabendo que no ano 61, 62 aproximadamente, o apóstolo Paulo, então, ele é livre desse aprisionamento, dessa primeira prisão, porque era um aprisionamento que ele tinha sua própria casa. Lembrando que ele estava acorrentado em correntes de ferro, literalmente, a um outro soldado, que a cada 6 horas substituía-se a guarda, tá? Então ele ficou nessa condição 2 anos. E quando você analisa a vida do apóstolo Paulo, você não vê nenhum traço de decepção, de amargura, sabe, de rancor, de ódio no coração.
Pelo contrário, quanto mais ele era exprimido, mais a vida de Cristo era manifesta dele. Então, nesse período, quando ele é liberto desse primeiro aprisionamento, ele vai ficar, nós não temos a certeza disso, os historiadores não têm, talvez 2 anos, aí ainda livre. E possivelmente ele faz mais algumas viagens, e nessas viagens ele vai escrever Tito e 1 Timóteo. Mas é o que acontece? Ele vai ser agora preso a mando do Império Romano. Vocês se lembram o que aconteceu no dia 18 de julho do ano 64? Roma foi incendiada, foi completamente destruída, 2/3 de toda Roma foi totalmente queimada. 14 bairros que havia em Roma, 10 foram completamente destruídos. Apenas 4 bairros foram preservados. E, notoriamente, esses bairros eram habitados por cristãos. Foi o álibi que Nero teve para culpar os cristãos sobre o fogo de Roma. Desencadeou-se a mais terrível, a mais maligna perseguição para o povo de Deus já vista na história, onde os cristãos eram presos, amarrados em peles de animais e lançados nas arenas para serem comidos pelas feras. Eles eram envoltos a mantos, colocado piche em torno deles, eram colocados em estacas e era atiçado fogo sobre eles. Então desencadeou-se uma das mais terríveis e malignas perseguições que nós temos. Então, devido a isso, os cristãos foram muito perseguidos e muitos líderes foram presos, inclusive Paulo. Então Paulo agora ele é preso, mas ele é um preso a mando do império, acusado de sedição, acusado por ser responsável, juntamente com outros, pelo fogo em Roma. Então agora ele está numa cadeia romana, numa prisão que é um calabouço chamado Mamertina. Ele está no subsolo, a 2 metros, a 3 metros abaixo do chão, numa prisão completamente gélida, de pedras, completamente contaminado com todo tipo de mal que você possa ter lá. Então, Paulo, nessa condição, ele vai escrever a sua última carta, que é 2 Timóteo. E eu digo aos meus irmãos que não há como nós lermos 2 Timóteo com o coração e não chorarmos. Porque se nós quisermos conhecer de fato, dentro dessa colocação que está sendo feita, a Cristo Jesus, olhe para Paulo. Olhe para Paulo. É impressionante nós vermos aqui, dentro dessa configuração que Scrooge mostra, o avanço na vida de Cristo em Paulo. É impressionante quem era Paulo e em que ele se tornou. É interessante que na sua própria carta ele vai descrever o abandono de Demas. Demas era um cooperador, que na leitura que nós fizemos, Demas aparece aqui como um cooperador, como Colossenses vai citar também, mas Demas, lá em 2 Timóteo, vai estar escrito assim sobre ele: tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre Latoeiro me causou grandes males. Ele está preso. Aí ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não seja lhe contado, que seja colocado em conta. O Senhor estava comigo. Então, aí é impressionante. Ele vai dizer: eu, como bom soldado, o que é? Eu, como bom soldado, aí eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. É uma coisa impressionante. Já a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, aqui está o fim de um homem, como se fosse um soldado que estivesse marcado com todas as cicatrizes que ele encontrou no campo de batalha, porque nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. E naquela condição final, então ele nos deixa uma carta tão primorosa, tão maravilhosa como essa que é 2 Timóteo. Então, quando nós falamos, por exemplo, assim, de qualquer carta do apóstolo Paulo, é importante nós colocarmos um pouco do contexto dessa evolução. E quando Scrooge, então, ele faz essa análise, dividindo as 13 cartas nesses 4 grupos, inserindo essas cartas dentro das estações do ano, primavera, verão, outono
e inverno, nós conseguimos vislumbrar um pouco do ministério do apóstolo Paulo. Extremamente lindo para a nossa edificação pessoal, para o nosso crescimento. Então, dentro disso que apresentei para vocês, então encontra-se agora dentro do contexto do outono da vida do apóstolo Paulo, esta linda carta que ele escreve de maneira pessoal a Filemon. E é o que nós vamos considerar um pouco com vocês aí nessa noite, introduzindo, e amanhã, com a graça do Senhor, nós vamos completar o encargo. Então, para que nós tenhamos ideia, Filemon, ele era um morador de Colossos. E a igreja em Colossos, que eram os colossenses, reuniam-se onde? Na casa de Filemon. Então, ele era o irmão que recebia a igreja na sua casa. Ele morava na sua casa, numa casa grande, vamos falar um pouco da sua própria condição, e ele recebia os irmãos. Então, aquela carta que vocês estudam de Colossenses, então, na realidade, se reúne esses irmãos na casa desse irmão chamado Filemon. E essa Colossos ficava na Ásia Menor, tá? Então, alguns detalhes assim interessantes que nós podemos aqui gravar em nossos corações. Filemon era um homem de grandes posses. Era um homem muito bem posicionado na sociedade. Era um homem, além dele ser rico, ele era bondoso e tinha muitos escravos. Muitos escravos. Ele tinha uma esposa, conforme nós percebemos na leitura, chamada Áfia, e um irmão chamado Arquipo. E eles eram bastante, vamos dizer assim, envolvidos com a obra do Senhor lá em Colossos. Eu quero dar alguns dados pessoais para vocês, algumas informações pessoais, para que depois nós entremos dentro daquilo que tenho como proposta real apresentar para vocês. Mas é um contexto extremamente lindo para nós. Então, era um homem rico, ele era bondoso, ele era uma pessoa que realmente tinha muitos escravos ao seu serviço. Era uma linda família. Agora, uma coisa importante para dizer para vocês, o próprio significado do nome Filemon. Esse é um significado muito bonito. Vocês que gostam de pesquisar lá no seu original, vocês vão encontrar 3 possibilidades. A primeira delas é aquele que ama. A segunda delas é aquele que tem amor. E a terceira delas é aquele que beija. Todas essas 3 definições para o seu nome são lindas. Mas aquele que ama, aquele que tem amor, parece-me que cabe melhor, porque Filemon, Filéu, é amor no grego. Então, é aquele que ama. Então, um nome impressionante. Então, Filemon era um homem extremamente especial. Vamos pegar alguns detalhezinhos aqui. Eu li com vocês, põe seus olhos novamente, por favor, aqui no versículo 5. Estando ciente do teu amor. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração, veja bem, dos santos, versículo 7, tem sido reanimado por teu intermédio. Queridos irmãos e irmãs, Filemon era um homem que, quando chegava no ambiente, ele mudava. Ele era um homem abençoador. Era um homem que tinha uma palavra de esperança. Era um homem que tinha palavras de alegria, palavras de paz. Era um homem que realmente, conforme nós vimos aqui, ele reanimava o coração dos santos. Agora, algo prático para nós. Meu irmão, agora minha irmã. Quando você chega no ambiente, ele se torna melhor? Ou, quando você chega no ambiente, você é abençoador? Você é abençoadora? Você tem uma palavra de paz? Você tem uma palavra de esperança? Você tem uma palavra de encorajamento naquele ambiente? Meu irmão, minha irmã, essa pergunta eu faço para mim, faço para vocês. Quando você entra no ambiente, aquele ambiente torna-se melhor? Filemon tornava o ambiente melhor. Vocês percebem que como nós precisamos de Filemon irmãos e Filemon irmãs? Então aqui, talvez uma pequena liçãozinha que eu já penso para vocês, para que nós não passemos por alto dessas grandes verdades.
Então Filemão era um homem que tinha um coração de amor. E você precisa entender, e eu também, que onde eu entrar num ambiente, aquele ambiente tem que se transformar. Seja pela tua presença, seja pelo teu falar. Porque quando eu não trago uma palavra abençoadora, quando eu não trago uma palavra de esperança, eu já venho com um clima pesado no meu coração. Eu tenho um juízo para falar do meu irmão, eu tenho um julgamento contra aquele irmão, eu tenho uma palavra contra aquela irmã, eu tenho uma observação a fazer dos irmãos. Você percebe o perigo disso? Significa que nós precisamos de ter coração de Filemão. Olha que lição que nós já temos para nós. Que tipo de ambiente nós produzimos quando nós chegamos nele? Essa é a realidade. Qual é o ambiente que eu produzo na minha casa? Como marido, como esposa? Eu sou um abençoador? Não é uma pergunta importante para nós? Só para observar aqui o início dessas pequenas colocações, olhando apenas para o significado do nome Filemão. Filemão. Já faz com que a gente pense um pouquinho, não é verdade? Então já está valendo colocar um pouco os olhos nessa carta aqui. Mas nós vamos ver a grandiosidade que ela tem a nos mostrar. A gente pega e pinça apenas alguns detalhes aqui para os irmãos. Depois nós vamos voltar aqui nesse texto, mas precisamos ainda apresentar um pouco essa carta. Já falei que Filemão morava em Colossos, que os irmãos lá nessa cidade, os colossenses, se reuniam na casa dele. Já falei que era um homem rico, abastado, mas tinha um coraçãozão, era um homem bondoso. Era um homem que tinha muitos escravos, ele reanimava todos. Já falamos essas coisas. Agora, o contexto geral dessa carta. Nós precisamos responder por que ela foi escrita. Sabe que Paulo não tinha nada? Vou mandar mais uma cartinha aqui. Por que Paulo escreve essa carta? Nós temos que responder essa pergunta. Como eu disse a vocês, Filemão era um homem que, dentro das suas condições, era um homem que tinha muitos escravos, e um deles chamava-se Onésimo. Onésimo, nós passamos pela leitura aqui. E já adiantando para vocês, o que significa o nome Onésimo? Útil ou proveitoso? Você vai encontrar essas duas possibilidades lá. Útil ou proveitoso. É o nome do escravo de Filemão, que era Onésimo. Mas o que acontece nesse contexto aí? O que Onésimo fez? Agora, de olho, por favor, versículo 18 e 19, só para pensar o motivo pelo qual essa carta foi escrita. Versos 18 e 19. E Paulo está escrevendo a Filemão: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então, pela leitura que nós fizemos aqui, isso é uma consideração que todos os irmãos fazem. Então, com certeza, Onésimo trouxe um dano, trouxe um prejuízo para Filemão. Possivelmente ele roubou a Filemão. Ele furtou a Filemão. E o que fez então Onésimo depois do seu furto? Ele pega o primeiro navio e viaja mais de 2.000 quilômetros e vai para Roma. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes nessa ocasião. Onésimo pensou: eu vou me perder na multidão, estou livre. Mas onde Onésimo vai cair? Diante do apóstolo Paulo, pelos arranjos do Senhor, ele chega até o apóstolo Paulo. E Paulo, que não perde a oportunidade, fez o quê? Pregou o evangelho para Onésimo. Qual foi o resultado? Onésimo então creu no Senhor Jesus. Ele foi totalmente transformado. E o texto permite a nós pensarmos que Onésimo, lógico, ele contou toda a sua história para Paulo. Ele contou o que ele havia feito. Paulo, então, diante dessas informações, ele diz para Onésimo: você precisa voltar. Dentro da coleção dos livros do Watchmani, ele tem uma, eu não vou me lembrar agora, ele tem uma coleção de 6 livros,
numa desses volumes tem um livro e um capítulo que chama-se Concluindo o Passado. Muito interessante. Mesmo como novas criaturas, nós não podemos simplesmente virar um tapete em cima de coisas que não precisamos tratar. Nós temos que tratar do nosso passado. Nós não podemos simplesmente virar a página e deixar como se nada tivesse acontecido. Então, se nós ferimos, nós devemos tratar desse assunto. Se nós trouxermos prejuízo, devemos tratar desse prejuízo. Então, Paulo está mostrando a Onésimo a importância dele concluir o seu passado de maneira correta. Paulo poderia muito bem ter dito: olha, Onésimo, tudo bem agora, você nasceu de novo, vira a página, vamos mandar um bilhetinho para Filemão, esqueça, está tudo certo, vamos resolver isso aqui. Não, ele vai realmente instruir que Onésimo volte até o seu amo, até o seu Senhor. Paulo, então, respondendo a pergunta, por que essa carta foi escrita? Paulo escreve esta carta pessoal para Filemão. E todo o desenvolvimento dessa carta é realmente levantar um argumento a favor de Onésimo, que era um escravo fugitivo que tinha roubado a Paulo, roubado a Filemão. E então ele vai enviar. Vários irmãos consideram esta carta, na realidade, como uma linda metáfora da obra da reconciliação entre Deus e o homem. E aqui começa então o nosso assunto com vocês. Então, o que nós vamos fazer a partir desse momento, hoje, e a gente conclui amanhã? Eu quero tirar aqui do livro de Filemão 5 preciosas lições. 5 preciosas lições. De que maneira vamos fazer? Eu vou dar um endereço e cada uma dessa lição eu vou dar um título para vocês, para ficar fácil se vocês forem por esse caminho para estudar esse livro. Há outros caminhos, mas é um caminho que nós podemos ter para estudar. Então são 5 preciosas lições. Então, citando os versos, e já vou dizer para vocês qual é o título que eu vou dar. Então, versículos 5 a 7, lembre-se que eu falei que ia voltar aqui. Versículos 5 a 7 novamente, só temos um capítulo, né? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então aqui está o texto. Qual é o título que você vai anotar aí, se você quiser? O título é: O amor é a fé em ação. O amor é a fé em ação. Muito bem, o que eu quero dizer com isto? Se nós colocarmos novamente os olhos no versículo 5, nós vamos encontrar 2 palavras muito importantes aqui. Na minha versão, estando cientes do teu amor e da fé. As 2 palavras são amor e fé. Nas versões King James atualizada e algumas outras, aparece diferente aqui, aparece estando ciente da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Talvez alguma versão apareça isso. No entanto, é mais adequado como aqui está sendo lido agora. Então vamos pegar esse par de palavras, amor e fé. Se nós fôssemos olhar todos os textos que encontram-se esse par de palavras juntos, nós teríamos muitos e muitos textos para serem lidos. E eu vou apresentar para vocês que eles vão aparecer na ordem trocada aqui. Vai sempre aparecer fé e amor. Mas aqui é amor e fé. Mas vamos verificar 2 ou 3 textos só para vocês entenderem o que eu quero dizer, que o amor é a fé em ação. Esse é o título dessa porçãozinha que nós estamos considerando. Voltem para o livro de Efésios, por favor, no capítulo 1. Efésios,
capítulo 1. Um versículo que é o 15. Efésios 1, 15. Vejam só o que está escrito aqui. Por isso também eu, tendo ouvido, presta atenção, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Então aqui, percebam o par, as duas palavras juntas, fé e amor. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Lembre-se, o amor é a fé em ação. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Colossenses 1, versículo 4. Lembrando que essas cartas que agora nós estamos tocando são as cartas de outono. 1:4 de Colossenses. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Perceberam o par junto aí? Fé e amor? E se nós fôssemos vasculhar, nós vamos encontrar várias passagens. Por exemplo, mais uma. Gálatas, voltem por favor, Gálatas, apenas mais essa. Capítulo 5, versículo 6. É bem a parte final do texto para vocês. Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. De que maneira a fé atua? Como que a fé pode navegar? Em cima de um fundamento chamado amor. Então, fé e amor estão absolutamente conectados. Lembrando que o nosso título, voltem para Filemão, por favor, o amor é a fé em ação. Amor é a fé em ação. Voltando lá para Filemão, para a gente continuar um raciocínio. É interessante que no versículo 6, diz assim, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há entre nós, para com Cristo. Essa palavra comunhão, que é koinonia, ela também pode ser traduzida aqui, comunicação, para que a comunicação da tua fé se torne eficiente. Essa comunicação, essa manifestação é através do amor. Do amor. Então, como que nós poderíamos olhar para o versículo 5? Tem apenas mais algumas considerações a fazer ainda dentro desse assunto, e vai ficar mais claro ainda para vocês. Então, como que nós podemos olhar no versículo 5, como está na minha versão, para compreendê-lo? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, envolve amor e fé, tanto para o Senhor como para os santos. Então, é um amor que tem a sua direção vertical, é uma fé que tem a sua direção vertical, mas é um amor que tem a sua direção horizontal, é palpável, e a fidelidade em servir aos irmãos. Essa é a ideia do texto aqui para nós. Por isso que o amor, na realidade, é a fé em ação, é a fé na prática. Mais dois textos, e isso vai trazer uma luz clara para vocês. João capítulo 5, por favor. Evangelho de João. A maneira como nós estamos apresentando a palavra hoje, ela tem uma característica mais expositiva, como vocês estão vendo. Nós estamos olhando o texto, indo para o texto, vamos pegar aqui, nos ficando mais em Filemão, mas observando algumas coisas, mas a soma tudo é um ganho muito grande. João 5, aqui nós vamos ler o versículo 24. E depois eu quero colocar esse texto ao lado de um outro, do próprio João. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns elementos importantes aqui. A fé nos leva, nos remete à vida eterna. E o que é ter a vida eterna? É não entrar em juízo, mas passar da morte para a vida. Resumindo, a fé nos remete à vida eterna. O que é ter a vida eterna? É passar da morte para o juízo. Então, o elemento aqui que nos conduz à vida eterna chama-se fé. Não está escrito aqui? Agora vamos para 1 João,
Primeira Epístola de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Aí vocês vão se surpreender com isto. Versículo 14. Primeira Epístola de João 3, verso 14. Olha o que está escrito aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Opa! Como que eu passo da morte para a vida? Não é pela fé? Acabamos de ler lá em João. Não é a fé que nos dá a vida eterna, nos tira da morte e coloca na vida? Mas aqui a Bíblia está dizendo, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Vocês percebem a conexão de amor e fé? O amor é a fé em ação. Eu creio, mas você ama? É mesmo o raciocínio da fé sem obras? É morta. Tu tens fé? Então mostra a tua fé sem obras, e eu com minhas obras te provarei a minha fé. Amor e fé. Então, voltem para Filemão, por favor. Então, quando nós olhamos na perspectiva, na expositiva que estamos fazendo aqui, né, a riqueza daquilo que estamos tratando, a gente já chega à conclusão aqui, que esse par de palavras, né, amor e fé, tem um sentido muito especial aqui, extremamente rico para nós, aqui. Então, qual que é, vamos dizer, a primeira lição preciosa que esse livro já nos traz de imediato? Exatamente esta: o amor é a fé na prática. Se você está praticando a fé, o amor nasce naturalmente. Não ficou claro para nós? Absolutamente claro. Agora nós precisamos então dar um passo seguinte. Nós vamos ver agora, então, qual seria a segunda preciosa lição desse livro. Lembre-se, eu estou dando o texto e dou um título. Primeiro texto, versículo 8 a 12. Vou ler aqui para vocês. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só que impressionante aqui. Então, qual é o título que eu posso dar aqui dentro dessa divisão que eu estou fazendo para vocês? O perfeito exemplo de amor cristão. Primeiro é o amor é fé em ação, e esse aqui é o perfeito exemplo de amor cristão. Agora eu quero fazer aqui uma leitura, na realidade é uma leitura de um irmão, então está entre aspas, e ele, referindo-se ao apóstolo Paulo, tem isso a falar para nós aqui, ó. Somos elevados às alturas ao próprio Deus. Paulo, ao rogar com tanta modéstia a favor de um homem que ocupava uma posição tão baixa na sociedade, humilhou-se de tal forma que dificilmente em algum outro lugar se pode perceber com tanta vida e realidade a doçura do seu espírito. Significando que, diante dessa maneira tão cordial que Paulo está tratando aqui nessa carta a Filemão, então nós estamos simplesmente inalando o precioso perfume de Cristo, aqui da vida do apóstolo Paulo. E é interessante que, tanto na sua apresentação inicial, na sua saudação inicial, ele apresenta-se como prisioneiro de Cristo. E aqui, na leitura que nós fizemos, que envolve o versículo 9 de modo específico, ele coloca dois títulos a seu próprio, vamos dizer, quando ele faz a leitura de si mesmo. Ele fala assim, sendo eu, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Então ele chama-se de velho e prisioneiro de Cristo. Então Paulo, possivelmente, ele tinha 57 anos de idade aqui. Mas possivelmente também ele era cheio de cicatrizes.
as voragens, todas as fustigações de vara, os apedrejamentos, com certeza deixaram marcas profundas na face desse apóstolo. E aqui então, com certeza ele aparentava muito mais idade daquilo que ele tinha, biologicamente falando. E a palavra prisioneiro que aparece aqui, desmios, é, na realidade, um acorrentado em Cristo Jesus. Porque ele não se considera um prisioneiro do império. Ele se considera um prisioneiro acorrentado em Cristo Jesus. Então é dessa maneira que Paulo está se apresentando a Filemon. Ele não fala assim: Filemon, você muito bem sabe que eu fui aí eleito para fazer parte da escola dos apóstolos. Eu sou o apóstolo. Ele não deu uma carteirada de apóstolo para Filemon, mas ele se rebaixou àquela condição. E é interessante que ele não está intercedendo por um juiz, por um advogado, por uma pessoa de grande valor na sociedade. Ele está intercedendo por aquele que era o mais desprezado de toda a sociedade. Ele está intercedendo para um homem que não tinha valor nenhum, que era simplesmente uma ferramenta vivente. Vocês sabem que o Império Romano, então, tinha como seu sistema social maligno a escravidão. Tinha mais de 10 milhões de escravos que eram conquistados de outros povos. E os escravos eram trazidos e vendidos como ferramentas, como pé de cabra, como enxadão, como pá. Era uma ferramenta que poderia ser descartada. Então Paulo está falando agora para nós que esse homem chamado Onésimo, que não vale nada diante da sociedade, então na sua palavra começa a mostrar que há algo diferente. Eu te solicito em nome do amor. Por isso que é o perfeito exemplo de amor. Paulo se rebaixa de tal maneira e pega Filemão, que também era tomado de amor. E Paulo poderia exigir de Filemão qualquer coisa, que ele tinha direito a apostolar, mas ele abaixa-se de tal forma e apresenta-se dessa forma: eu solicito-te em nome do amor. E diz assim no verso 10: em favor do meu filho Onésimo. Não é do teu escravo Onésimo, não é para esse homem que te roubou, é para o meu filho. Olha o que o Evangelho faz. Olha como que Paulo era aqui. Então, como nós não tocarmos aqui o perfeito exemplo de amor? Paulo se rebaixar naquela condição tão, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, tão baixa, insignificante, e para interceder por um que é completamente desprezado. Olha o que o Evangelho faz com o homem. Agora nós precisamos pensar também uma coisa muito interessante. Pensar um pouquinho neste Paulo, alguns anos atrás, só para verificar também o que Deus fez na vida desse homem e o que Deus pode fazer na nossa vida. Vamos para Atos capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos 26. Vai ser a partir do versículo 9, mas antes de eu fazer a leitura, me permitam aqui fazer uma explanação para vocês. Paulo então está aqui diante de um rei chamado Agripa. Ele estava, quando ele foi levado para Cesareia, era Félix o governador. Venceu o prazo do governo dele, ele passou então para um outro governador chamado Festo. Festo então recebe Paulo como herança de Félix e mantém preso. E esse rei Agripa vai visitar a Festo, e Festo conta a história para o rei Agripa de Paulo, e Paulo então vai se expor ao rei Agripa daquilo que aconteceu para ele. Então ele vai reportar uma história. Para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Se nós voltássemos para o capítulo 9, nós voltaríamos 22 anos na história. Então, o que Paulo está tratando aqui aconteceu há 22 anos atrás. Tá?
Então, versículo 9 em diante. Ele está contando para o rei Agripa: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Aí ele vai seguir. Ele vai contar agora a história, na sequência, quando ele entra ele vai para Damasco. Ele entra em Damasco. E quando ele está chegando em Damasco, lembra aquela luz fulgurante que vem sobre ele e o lança por terra? Ele não caiu do cavalo, gente. Ele não estava de cavalo, a Bíblia não fala isso. Ele caiu. E é impressionante o impacto da experiência que ele, então, na ocasião, Saulo de Tarso, então, vem aquela luz, o lança por terra, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus. Jesus era um defunto para ele, que os discípulos tinham roubado o corpo, escondido o corpo. Ele perseguia os do caminho, ele queria aniquilar aqueles que eram seguidores desse falso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Quem és tu, ó Senhor? E ali a pergunta: quem és tu, ó Kyrios, Senhor? Sabe para onde aquele texto nos remete? Para Êxodo capítulo 20. Quem és tu, ó Deus Javé? Saulo caiu. Ali aconteceu a experiência dele. Aquele homem perseguidor, aquele homem malévolo, aquele homem que consentia com a morte, aquele homem que foi o responsável, aquele que, junto com os apedrejadores de Estevão, consentiu com a morte de Estevão. Lembra-se? Então, esse homem agora completamente rendido, completamente transformado, pela graça transformado, ele se tornou um homem de Deus, um homem completamente trabalhado. Então, aquele perseguidor, aquele realmente que obrigava aqueles irmãos a blasfemar, aquele que, enfurecido como um touro, perseguia os cristãos, agora está completamente rendido. E aquilo que eu falei dele a respeito de 2 Timóteo, quanto mais ele era exprimido, quanto mais eles esmagavam a Paulo, mais o perfume de Cristo saía. Você quer se vingar de uma pétala de rosa? Põe sobre a sua palma de mão e esmague, mas não deixe nada, e cheira a palma da sua mão. Ali está a vingança de uma pétala de rosa, aqui está a vingança de um cristão. Assim, Paulo então se tornou neste homem que nós tocamos de modo profundo a Cristo. Então, voltando para Filemon, só para vocês terem essa vamos dizer assim, essa associação. Quem é esse que de fato está intercedendo por um homem que não tinha valor algum na sociedade e fala: o meu filho Onésimo, eu estou te pedindo em nome do amor. Vocês percebem a profundidade dessa carta, a beleza dessa carta? Paulo está se derramando nessa carta aqui. E nós não falamos as belezas ainda que nós vamos colher aqui. Aqui estão as riquezas do Evangelho. Estão incrustadas em todas essas falas aqui. Então nós temos aqui nesse segundo ponto, nessa segunda lição preciosa, esta realidade maravilhosa. O perfeito exemplo do amor cristão. Vocês perceberam que Paulo desceu? Ele não usou da sua credencial, não usou nada. Eu sou um velho, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou te solicitando em nome do amor. É para o meu filho. Vocês percebem a beleza? Agora, voltando um pouquinho para a questão da malignidade do Império Romano, que tinha toda a casta, toda aquela classe social como elementos de mão de obra que podia ser utilizada e descartada. O escravo não tinha valor algum, mas quando o Evangelho entra, acaba. Adiantando uma coisa para vocês, não sei se dará tempo de nós falar, mas quero adiantar aqui. Por que Jesus não se levantou contra a escravatura? Por que Paulo não se levantou contra a escravatura? Contra esse terrível e maligno sistema?
Porque esse sistema não se derrota na política, esse sistema não se derrota em maneira de piquete, em ataque, esse sistema se derrota na cruz. Quando Filemão morre na cruz, quando Onésimo morre na cruz com Cristo, sai dali um novo homem, completamente transformado. Então se acaba com a escravatura, é na cruz, é na cruz. O sistema da escravatura, aqui o livro de Filemão é lindo, o livro de Colossenses é lindo, porque ali tem a demonstração de que a luz venceu. O Evangelho venceu. Não há mais grego, não há mais gentil, não há mais judeu, não há mais livre, não há mais escravo, não há mais... Agora nós somos um em Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. Só o Evangelho pode transformar a gente. Então tudo isso nós enxergamos em Filemão dentro do contexto que nós estamos apresentando. Então já colocamos para vocês duas preciosas lições, né? O amor, né? Que é a fé em ação, e aqui o segundo, o perfeito exemplo do amor cristão. Eu vou considerar mais um apenas hoje para concluirmos. Então há um terceiro ponto, uma terceira lição preciosa nesse livro, né? Esse livro revela para nós o poder do Evangelho. O título é... Eu não citei o versículo ainda, estou citando o versículo antes, mas já estou adiantando o título para vocês. O que a lição desse livro nos tem agora a apresentar, revela o poder do Evangelho. O versículo, nós acabamos de ler, o versículo 10, eu preciso dele novamente aqui. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Esse é o ponto. Eu fico pensando nesse cenário aqui. Sabe, como que aconteceu? Onésimo, então, de uma forma miraculosa, chega para Paulo. Mas Paulo não está num ambiente assim. Paulo não está no escritório. Paulo está, é verdade, numa casa que ele tinha alugado. Quando a gente pensa casa, a gente pensa na nossa casa às vezes, né? Mas a casa era uma parede, uma coisa. Acorrentado a um homem. Eu fico pensando, Onésimo entrando. E olha para Paulo. O que será que surgiu no coração de Onésimo? Quando Paulo olhou para Onésimo. Que cena que nós temos diante dos nossos olhos? Eu penso que Onésimo, ele foi lançado, sabe, no seu coração ao chão. Porque ele estava diante de um homem acorrentado, por 2 anos, acorrentado, todo marcado, acorrentado, mas um homem com um semblante, ainda que gasto vamos dizer assim, pelas questões que ele enfrentou, de perseguições, de apedrejamento, realmente completamente assim, machucado, mas com uma expressão que manifestava a vida de Cristo. Onésimo foi rendido ali. Paulo não falou assim, Onésimo, senta aí por favor, você nasceu pecador, você é filho do diabo, e tudo é verdade, gente, filho do diabo, assim você vai para o inferno, mas eu quero te falar de Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo veio nesse mundo, ele morreu e ressuscitou para ser a tua vida. Você aceita Jesus no teu coração como seu Senhor e Salvador? Não foi assim, né, gente? Não foi assim. Primeiramente, Onésimo foi ganho pela face de Paulo. Nós não iremos ganhar as vidas se nós não manifestarmos a vida que nós queremos transmitir. Eu quero transmitir Cristo para as pessoas no Evangelho, eu tenho que manifestar o bom perfume desse Cristo que eu quero falar para aquela pessoa. Eu não tenho que ter simplesmente, sabe, as instruções, a fórmula na mão. Aqui está, você nasceu pecador, olha, você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa nascer de novo, tudo isso é certo, mas não é assim. Eu fico pensando nesse cenário que Paulo falou assim, eu gerei o meu filho Onésimo, né, em algemas. Paulo estava em algemas. Então ali vejo que Onésimo foi profundamente impactado. Onésimo viu Cristo em Paulo. Ali o velho Onésimo morreu quando ele teve encontro com Cristo. Ali ele percebeu a experiência profunda que ele precisava ter.
Então, revela o poder do Evangelho. Isso é extremamente lindo para nós. Paulo foi um homem que, durante todo esse período de aprisionamento, ele em nenhum momento, como já falei para vocês, mostrou lamúria, reclamação ou frustração ou decepção. Mas ele tinha uma coisa a fazer. Voltem para Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1. É o contexto das cartas de outono. Filipenses capítulo 1. Versículos 12 e 13. A palavra de Deus assim diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Olha só. De que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só, Paulo, então, quando ele está escrevendo essa carta aos irmãos em Filipos, ele está mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava sendo um ato de contribuição para que o Evangelho pudesse progredir. As cadeias que ele sofria em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E por fim, nesse mesmo livro, capítulo 4 de Filipenses, vejam a saudação que Paulo faz àqueles irmãos. Olha que linda saudação, versículo 22, 4:22 de Filipenses. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que Paulo fazia acorrentado a um soldado que era substituído a cada 6 horas que dava o turno. Ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho. Paulo tinha frutos na guarda pretoriana. Então, Paulo era um homem preso? Não, Paulo era um homem livre. Quando Onésimo se deparou com Paulo, apesar de Paulo estar com correntes, com todo aquele aspecto de semblante, mas transmitindo Cristo, Onésimo deve ter considerado: eu aqui livre, estou acorrentado no meu coração. Eu preciso deste que habita no coração daquele que vai falar para mim, Cristo. Essa é a realidade, é o que nós precisamos. Então aqui está, queridos irmãos, então estes 3 preciosos pontos, essas 3 preciosas lições. O amor é o quê? É a fé em ação. Segundo, o perfeito exemplo do amor, quando Paulo se rebaixa daquela forma, intercedendo a favor de um escravo, né, com o próprio coração, pedindo em nome do próprio amor. E, por fim, falamos um pouquinho sobre a revelação do poder do Evangelho. A mensagem que transformou um escravo que era ladrão em um homem livre, perfeitamente regenerado em Cristo Jesus. Aqui está. Então, já deu o nosso tempo. Eu tenho depois, com a ajuda do Senhor amanhã, mais 2 lições preciosas. Vou só adiantar para vocês. Nós vamos falar sobre o fruto da pregação do Evangelho, ou seja, qual é o resultado da pregação do Evangelho, e por fim, toda a dívida do passado foi quitada. Aí, depois de apresentar essas 5, né, vamos concluir amanhã, vamos falar para vocês o quê? Que nós somos Onésimo. Nós somos Onésimo. E que essa carta, ela é tão maravilhosa, é tão preciosa, que ela nos apresenta um ofendido, um ofensor e um mediador. Nós temos o ofendido Filemon, nós temos o ofensor Onésimo e nós temos o mediador Paulo. Nós não ofendemos a Deus, nós não temos ofendido que é Deus, nós não somos os ofensores. Quem é o nosso mediador? Cristo Jesus. É a riqueza do Evangelho, vista no livro de Filemon. Então amanhã nós vamos discorrer nesse assunto e verificar a beleza de tudo isto, mostrando para vocês como que esse livro ele é enriquecedor para nossas vidas. Então que o Senhor nos ganhe um pouco mais, que a palavra continue a falar no nosso coração e que o Espírito
de fato, mostre-nos de maneira clara que nós fomos profundamente amados pelo Senhor. Assim como Paulo intercedeu, suplicando e mostrando a Filemão do seu grande amor, confiando no amor dele, assim o Senhor, que nos amou de modo profundo, se entregou por nós naquela cruz. Santo Senhor, nós te damos muitas graças. Muito obrigado por essa obra tão preciosa. Obrigado, Senhor, por essa carta tão singela. Ela é tão pequena, mas ela é tão rica de verdades e detalhes, que realmente essa carta penetre nos nossos corações e nós possamos conhecer um pouco mais da Tua verdade, um pouco mais daquilo que Tu desejas comunicar ao nosso coração. Siga o Senhor fazendo a Tua obra em nossos corações. Nós Te louvamos, Te bendizemos por essa noite e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.